Bom dia, alunos do terceiro A, curso de Segurança do Trabalho. Aqui quem vos fala é a professora Rafaela. Gostaria de agradecer a presença de todos. Lembrá-los que nós já retomamos nossas aulas desde semana passada, com a entrega dos relatórios da Masterclass. Inclusive, quem não entregou, por gentileza, entregue, tá? É importantíssimo. Vamos retomar o que nós paramos desde a última aula, né? A professora iniciou com o verbo to be, lembrando que nós vamos devagar, porque tem muitos alunos que têm muita dificuldade, tá? Peço a paciência novamente daqueles que fazem cursos, daqueles que têm o curso básico já dominado, já indo para o avançado, outros já estão no avançado, então eu peço paciência, tá bom? Em respeito aos demais alunos, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Então, iniciando nossa aula, 7 de maio, tá? Lembrando que todos esses vídeos, eles são gravados. Neste exato momento eu estou online com vocês para tirar todas as dúvidas e depois desse vídeo vocês terão uma tarefa para fazer e é imprescindível que vocês façam durante o período de aula, tá? E isso ressaltando que nós já combinamos desde a primeira aula quando a professora se apresentou, tá bom? Então, assim que terminar esta videoaula, vocês terão uma tarefa para fazer no programa Teams, né? Que é o programa que vocês acessaram nossa sala virtual, tá bom? A professora vai criar, como vocês já puderam perceber, canais. Cada aula será um canal, tá? Então, esse é o canal da aula do verbo to be cognatus, referente ao dia 7 de maio. E aí as próximas aulas serão postadas em canais para vocês, tá bom? E depois da chamada, a professora vai dar um tempo para vocês. A professora vai entrar numa ligação de áudio com vocês e a professora vai fazer a chamada. Eu quero ouvi-los, ok? Então, a professora estará aqui e quer ouvir cada um de vocês. A professora vai chamar por nome, vocês irão responder. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos iniciar. Bom, retomada do verbo to be, tá? Forma afirmativa. A professora colocou aqui duas linhas para vocês, tá bom? A primeira coluna, nós temos a forma escrita comum, da forma, vamos dizer assim, longa, né? I am, ou a forma contraída, I am também, só que com apóstrofo, tá bom? A professora, como a professora fez na lousa, tá? Eu contraí, coloquei he, she, it, tudo na mesma linha, tá? Porque todos vão responder o quê? O verbo is, tá certo? Só relembrando, pessoal, que é o verbo to be, tá? Verbo to be é o verbo ser estar. Ele é utilizado como um modelo, tá? Para ser explicado como os verbos são colocados mediante aos pronomes. Lembrando que pronome é o quê? Em português, eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? No inglês nós temos I, you, he, she, it, you, we, they, tá certo? Então, nós temos aí esses pronomes e o am, is e are são o que? Na verdade, o verbo to be, né? O verbo be, tá? Que é o verbo ser, estar. I am, eu sou ou eu estou. Ressaltando, queridos, que a língua inglesa ela não deve ser traduzida ao pé da letra. Por quê? Porque quando você traduz ao pé da letra, você entende ela como a língua portuguesa. E a língua inglesa não pode ser entendida como a língua portuguesa, porque você deve entender o que? O contexto, tá? Você deve entender o que? O contexto do seu texto ou da sua frase, tá bom? Então, só a professora vai colocar aqui para vocês
Aqui nós temos a forma escrita, como vocês vão encontrar, tá? Que é não é a forma contraída. E aqui nós temos a forma contraída, beleza? Tá? É a mesma coisa. Professora, é a mesma coisa? Aqui, desculpe, está com espaço, tá? Mas não significa nada, é porque a professora quis seguir um padrão, tá bom? Tanto o he, she, it, eles irão ser respondidos com o verbo to be, ele será is, tá certo? Então, he, she, it vai sempre ser is, ok? E aqui nós temos o que? A forma contraída, é a contração que quer dizer a mesma coisa, tá bom, gente? Bom, nós temos aí you, que significa tu ou você, tá? We, que significa nós. They, ao contrário de he e she, que é ele e ela, they, tá? E eu vou repetir, they, tá bom? Eles irão, o verbo to be será o are, ok? E aqui nós temos o que? A forma contraída da you, we, they, ok? Então, são essas as formas afirmativas do verbo be, ou mais conhecido to be, tá? E aqui nós temos alguns exemplos, tá? Só para vocês verem. E a professora colocou a tradução aqui. I am happy. Eu sou ou eu estou feliz. Ok? I'm tall. Eu sou alto. Tá? He's cool. Ele é legal. She is fast. Ela é rápida. It is horrible. E aí eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. It is, tá? Só retomando o que a professora esqueceu de explicar para vocês no slide anterior. It, vamos reiterar. Nós utilizamos para quais situações? Animais, objetos, tá? Ou quando você vai falar algo inanimado ou um sentimento, enfim. Então nós utilizamos aí o it is horrible. Isto é horrível. Opa, a professora fez uma curvinha aqui. We are young. We are young. Nós somos jovens, tá? They are creative. Aqui, ó. Eles são ou elas são criativas ou criativos, ok? E aí a professora, na última aula, explicou para vocês o que? O ING, que é o Present Continuous, tá? E aí nós temos ele aqui. A professora vai citar mais alguns exemplos, mas eu quis deixar ele bem claro para esclarecer qualquer tipo de dúvida. I am working now. Eu estou trabalhando agora. Eu estou trabalhando agora. Lembrando que esse NG é o ando, andando, trabalhando, esse ando aqui. Beleza? Esse é a função do ING, tá? Present continuous, um presente que não tem fim. Ele continua, tá? Um presente que continua. Beleza? Vamos para o slide. Bom, nós temos a forma afirmativa e, consequentemente, nós temos a forma negativa, tá? Então, e da mesma forma que nós temos sem contração, nós temos a contraída. Então, I am not, forma contraída, I am not, mesma coisa, tá? You are not, you aren't. He is not, he isn't. She is not. She isn't.
Perceba que eu fico repetindo sempre a mesma coisa? Olha. It is not. It isn't. We are not. We aren't. You are not. You aren't. They are not. They aren't. Então, o isn't e o aren't eu vou repetir sempre, tá? Que é a forma negativa. Significa o quê? Eu não estou ou eu não sou. Você não é ou você não está. E assim sucessivamente. Ele não é ou ele não está, tá? Ela não é ou ela não está. Eu vou falar aquilo, tá? Mas é para vocês identificarem a diferença, beleza? Então é it is not. Aquilo não é, isto não é, tá? We are not. Nós não somos. You é a mesma coisa, tá? Daqui. Vocês não são, vocês não estão. Eles ou elas não são ou não estão. Beleza? Fácil, né? Até aí tranquilo. E aí a professora colocou aqui alguns exemplos no passado, tá certo? Professora, como assim no passado? O verbo to be tem passado? Tem, claro que tem. Vamos lá. O verbo to be, tá? É was. Aqui, ó. Lembra que na forma afirmativa nós tínhamos o is e nós tínhamos o are. Beleza? Aqui no passado nós temos o was e nós temos o were. Tá? You were very slow yesterday. Você estava muito lento ontem. Tá certo? Então, só deixando claro aqui, pessoal, que were, tá? Ele vai ser utilizado quando? Were, ele vai ser utilizado em you, we, they, ok? I, he, she, it, nós utilizamos was, tá certo? Como, por exemplo, aqui, ó, she was, tá? Ela estava ou ela era, beleza? Aqui ela estava, aqui, ó, tá? They were. They were. Lembrando que esse were, ele é fechado, não é where. Porque where é de onde. Estamos falando de were. Significa que estavam, tá? E aí, aqui, ó, estavam, tá bom? Um breve, né? Se resumo é breve. Então vamos lá. Afirmativa. I am, you are, he. Deixa a professora sublinhar aqui. Ó. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Forma negativa. I am not, you are not, ou you aren't. Ok? She is not, he, she is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not, tá? E aí, professora, quando eu vou fazer uma pergunta é a mesma coisa? Nananina, não. Quando você vai perguntar, o que é forma interrogativa, pessoal? Uma pergunta, uma question. Então, quando você vai perguntar, você inverte. Olha aqui, ó. Não era I am. Aqui eu vou colocar am I. Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Ok? Bom, alguns exemplos para vocês entenderem, tá? Professora, então vamos lá. Como que eu faço uma pergunta? Pessoal, sempre coloquem o I aqui, ó, maiúsculo.
tá? Não importa se ele está no meio da frase ou da oração. Sempre é maiúsculo. Então, professora, mas o am, ele vai começar como? Com maiúsculo. É o início de uma oração, beleza? Vamos manter esse padrão. Então, am I doing it right? Tá? Eu estou fazendo isso certo? Ok? Aí vamos lá. Lembra do you are? E tem uma musiquinha que fala You are so beautiful. Ainda bem que eu não ganho dinheiro cantando, né? Mas vamos lá, pessoal, beleza. Então, como eu vou fazer uma pergunta? Antes era you are, agora é are you? Aqui, ó, are you? Olha o, nossa, cortei o are. Beleza, pessoal? Are you dating my sister? Você está namorando minha irmã? Né? Olha o he. E vale a mesma coisa pro she e it. Is he? Tá? Pessoal, o I, que é esse aqui, ó, a professora vai colocar até em amarelinho para vocês verem, ó. Tá vendo esse I aqui, ó? Esse I é o único que permanece masculino, não. É o único que permanece maiúsculo, beleza? O you, ele vai continuar minúsculo porque ele está no meio da oração. O he também, minúsculo. Beleza, galera? É só o I, tá? É uma exceção, ok? E aqui, he, she e it também vai ser a mesma coisa. Skating in the ring, tá? Ele está patinando no ringue, tá? Ó, de novo, só para reiterar, agora a professora vai colocar, deixa eu ver aqui, com rosinha. Rosinha, adoro rosinha. Patinando. Ou não, isso aqui é um roxinho, né? Skating. Skating. Patinando. Olha o ing aqui de novo. Tá vendo? A gente sempre usa. Beleza, galera, vamos lá. Present continuous. Falamos tanto dele que chegamos nele, ok? Nós temos a forma afirmativa, negativa e interrogativa desse lindo modo verbal. Então vamos lá. Afirmativo. Deixa eu tirar do roxinho que agora eu gosto do vermelhinho. Vamos colocar lá. Afirmativo. Ok. I have been playing. Tá? You have been playing. Opa, esqueci de sublinhar. She has been playing. He has been playing. It has been playing. They have been playing. We have been playing, tá? Então, ele está falando, né, aqui pra gente que o meu pronome continua da mesma forma. Aqui, ó, início. Eu tenho aqui o verbo have, né? Que ele muda quando eu falo I, you, they, we. Tá certo? Eu vou utilizar have. Vou colocar em amarelinho aqui, ó, para vocês identificarem. Cadê o amarelinho aqui, ó? Have. Ixi, esse amarelinho ficou horrível, hein? Quando a professora vai usar she, he, it, é o mesmo verbo, só que agora ele será has. Beleza? Olha lá, a professora tá fazendo uma rabisqueira aqui, tá? Então, professora, beleza, entendi. Na forma afirmativa, coloquei lá o ing, lembrando que o meu verbo terminou com duas vogais e y, então eu acrescento o ing, beleza. Na forma negativa, como fica, professora? Como eu vou falar não, tá? Que ele não tem feito isso, tá? Então vamos lá. I haven't. Por quê? Pessoal, eu vou fazer o quê? Simplesmente vou colocar apóstrofo T. Na verdade, eu estou colocando not aí, tá certo?
eu coloco, acrescento, tem o verbo have, no caso do I, you, we, they, beleza? Então, eu vou continuar com have, acrescento o N, coloco um apóstrofo e T. Ou I have not, beleza? Aqui está na forma contraída, que é a mais utilizada. Ok, pessoal? Tá, professora, quando for he, she, it, eu faço o quê? Beleza, pessoal? He, she, it, você vai continuar com o has, você vai acrescentar o N aqui, ó. Deixa a professora colocar aqui, ó. Você vai continuar o has, você vai acrescentar o N, você vai colocar esse apóstrofo e T. Hasn't. Beleza? Então, a mesma forma do afirmativo, ele vai para o negativo. Porém, com uma diferença. É colocado not, só que vamos colocar na forma contraída, que é a mais utilizada. Ok? Beleza, professora. E na pergunta? Como eu faço na pergunta? A senhora me falou que o verbo, ele vem na frente do meu pronome. Ok, você está certo. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só. Have I been playing? Olha, gostou que a professora deu uma afinada em playing? Então, have I. Professora, beleza. Isso no I, you, they e we. Tá, professora, e no he, she, it? O que eu faço? Vou colocar de roxinho aqui, ó. Vocês vão colocar o has. Has he. Has she. Has it. Beleza, pessoal? É simples. Não tem erro, tá? Vamos para o próximo, então. Slide. Exemplos, né? Vamos para exemplos do present continuous. Fácil, agora todos vocês entenderam com certeza, beleza? Se tiver dúvidas depois, só volta nesse vídeo e tirem todas as suas dúvidas. Professora, vamos lá. Eu quero falar que o bebê está dormindo. Como eu vou falar isso, professora? The baby is sleeping. Olha aqui o sleeping. Deixa eu pegar o vermelhinho aqui, ó. Olha o meu ing, tá? Lembrando que sleep é feito com P mudo, ok? Então, eu acrescento aqui o meu ing. Opa, tá? He is so calm. Ele é tão calmo, tá? O nosso segundo exemplo, the kids are getting very smart. As crianças estão ficando muito inteligentes, very smart. Ou seja, olha aqui, ó. Lembrando que o verbo get também é com T mudo. E olha que nós fizemos aqui, olha o ing, ficando, tá? Tá aqui, ó, ficando. Very smart. Beleza, pessoal? É fácil, vai. Aí, vamos lá. A professora separou para vocês o que é pronome e o verbo, né? Aqui ainda verbo to be. Tá certo? Por que to be? Porque ele é a menininha dos olhos, vamos dizer assim. É o verbo que a gente mais utiliza, tá? Para dar exemplos, eu poderia colocar o verbo to work, né? Meu nome é trabalho, mas vamos lá. To work, verbo trabalhar. Pronome. Vamos lá, revisando, pessoal. Aqui, ó, a professora vai colocar em vermelhinho para vocês verem, tá? I, eu, you, tu ou você. He, ele. She, ela. It. Lembra daquele filme maravilhoso, bem filosófico, chamado It, a coisa? Então, quando eu coloco it, significa o quê? Que eu estou me referindo a algo que não seja humano, beleza? Então, it. As pessoas costumam falar aquilo, tá, gente? Mas não é aquilo, porque aquilo é um pronome demonstrativo, tá? É só para exemplificar para vocês entenderem.
We are so beautiful. Aqui, ó. We. You. Professora, mas você repetiu. Você errou. Não, pessoal. Esse you aqui, ó, a professora vai colocar em roxinho. Eu gosto de roxinho. Esse you aqui, ó, ele significa que tu ou você. Esse outro you aqui significa vocês, plural. Beleza? Então eles quiseram colocar aqui porque acharam bonitinho, é uma regra. Beleza, pessoal? Mas é por isso que tem dois you. A professora ainda não está ficando louca. Beleza? E aí, voltando para o vermelhinho, nós temos o they. Olha aqui de novo, meu. Eles ou elas, tá? Lembrando que depende do contexto, tá? Pode ser utilizado para gênero masculino ou feminino. Depende do contexto da minha oração ou da frase. Beleza? Verbo be no passado, ok. Quando for I, was. Quando for you, were. Quando for he, was. She was, it was. We were, you were e they were. Claro até aí? Sim, né, gente? Então, de novo, pessoal, sempre quando eu for utilizar o I, he, she, it, eu utilizo ele was. Quando eu for utilizar you, we, they, eu não vou repetir you de novo, beleza? Mas é were. Claro, né? Bom, quando for no present, no presente, esse was e esse am e esse will be é a mesma coisa, pessoal. É a mesma coisa. Nossa, a professora fez uma caquinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar. Ah, apaguei, beleza. Vamos lá. Veja bem. Só que é o mesmo verbo. Was significa que eu estava. O am significa que eu estou. E o will be significa que eu estarei. É isso, tá? Presente, passado, futuro, tá? Só que aqui está passado, presente e future. Past, present, future, ok? Então, quando for you are, aqui de novo, tá? He is, she, it is, we are, you are e they are, tá? Quando for no future, vai ser will be. Só isso. Olha, que beleza. Meu, o verbo to be, a língua inglesa é maravilhosa. The best. Bom, eu não poderia deixar de citar os verbos auxiliares. Professora, que raio é isso? Eu preciso de um verbo auxiliar. Lembrando que o verbo do é um verbo, tá? Assim como be, tá? Só que ele é um verbo e ele é utilizado como verbo auxiliar também, tá? Então ele tem duas funções. Ele funciona como verbo e como verbo auxiliar. O que é um verbo auxiliar, professora? Ele auxilia principalmente quando eu for fazer questions. Por exemplo, olha, I, you, aqui ó, I, you, we e they, eu vou utilizar do, tá certo? Do you work in office? Tá? Você trabalha em escritório? Ok? Então, sempre vou utilizar o do. O does é present também, tá? Então, no present, eu tenho do e does. Do, eu vou trabalhar com I, you, we, they. E o does, eu vou trabalhar com he, she, it, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui no present he, she, it. Como eu vou utilizar isso, professora? Does she study other languages? Ou seja, ela estuda outras línguas ou outros idiomas? Porque language
Tá vendo como muda o contexto? É isso que eu estou falando para vocês. A mesma palavra pode ter outras significados, tá? Language pode ser línguas, mas também pode ser idiomas, ok? Então, does he, does she, né? Does it, ok? Então, ele sempre vai utilizar does. Beleza, professora? Isso no present, presente. E no passado? Como que vai ser? Did. Tá, professora? Did. Em quais pronomes? Todos. Então, eu vou utilizar aqui, ó, o did, sempre no passado para todos. Um exemplo, did you study to the vestibular? Ou seja, você estudou para o vestibular? Lembrando que o verbo auxiliar eu utilizo para quê, pessoal? Para questions. Beleza? Se eu perguntei, eu tenho que responder com o mesmo, tá bom? O mesmo verbo auxiliar. E para o future, nós acabamos de ver lá anteriormente no slide anterior. Will. Lembra o will be? Isso, ele é o verbo auxiliar para future. Will you graduate next year? Você vai se formar no ano que vem, tá? Então, nós temos aqui o verbo auxiliar will, mostrando que a minha oração está no future. Lembrando que, isso é uma dica que eu dou para vocês, sempre quando eu tiver o verbo auxiliar, significa o que, pessoal? Significa que, se ele tiver o did, a minha frase ou oração estará no passado. Se estiver o verbo auxiliar do ou does, significa que a minha frase está no present, presente. E se tiver will, significa que a minha frase ou oração está no future, futuro. Beleza? Bom, finalizamos aqui os verbos, tá? Tempos verbais, verbo to be, tempos verbais, verbos auxiliares, tá bom? A professora vai entrar numa coisinha um pouco diferente agora com vocês. Acredito que muitos já tenham ouvido falar sobre cognatos, mas muitas pessoas não sabem o que são cognatos, o que significa a palavra cognatos, tá? Então, cognatos, palavras cognatas, elas são palavras que entre o inglês e o português têm o mesmo significado e a mesma grafia. O que é isso, professora? O que é grafia? Escrita. São escritos da mesma forma ou de uma forma muito parecida, tá bom? E aqui nós temos algum exemplo. Olha só, comedy, que significa comédia. Different, que é diferente. Emotion, isso daqui é o mais fácil, vai. Isso aqui todo mundo tem o emotion lá do WhatsApp, das redes sociais, né? Future, que a professora falou tanto, tá? Human, humano. Idea, ideia. Music, nossa, tem tanta música que fala. Tem uma música da Madonna que fala music. Bom, enfim, vamos parar por aí, tá? Other, tá? Outro. Depois vocês procurem a música Music da Madonna, que é legal. E nós temos a palavra present, que é presente, tá aqui. E television, né? Que é televisão. Aqui a professora selecionou apenas alguns cognatos. A gente ainda vai voltar a falar disso, provavelmente semana que vem, tá? Vamos falar sobre falsos cognatos. Tem que tomar cuidado, tá? Existem muitas palavras que parecem, mas muitas vezes parecem, mas não são, tá bom? Já ouviram aquele ditado, essa coca é Fanta? Então é mais ou menos isso, beleza? Então, isso é cognato. Claro, né? Até aí, cognato. Então, de novo, retomando, cognatas, palavras cognatas são palavras que entre o inglês e o português têm o mesmo significado e uma grafia similar, não é que é a mesma, né? Vamos dizer assim, similar nos dois idiomas, tá bom? Nós temos aqui um texto, né? E o texto ele está denominado como Safety Work. E ele fala sobre o quê, né? Eu gostaria que vocês... o nosso curso é de segurança do trabalho. Então, nós vamos falar sobre
safe to work, ok? Então, olha só, nós temos aqui, the closure of a mine requires a series of measures to rehabilitate the mining site, such as removing mine equipment from the mine, cleaning the site, undertake underground safety work and removing waste water. Professora do céu, o que a senhora me xingou? O que a senhora falou? Meu, estamos falando sobre safety work, ok? Então, estamos falando sobre a segurança do trabalho, tá? E aí, a professora colocou aqui a tradução embaixo para vocês, tá? A intenção é que vocês vejam o texto e que vocês identifiquem através de algumas palavras sobre o que nós estamos falando, beleza? Então, vamos lá. O encerramento de uma mina requer uma série de medidas de reabilitação dos centros de extração, como, por exemplo, a remoção de equipamentos mineiros, a limpeza da área, trabalhos de segurança do fundo das minas e a remoção de águas residuais, beleza? Então, vejam, quando você fala de mine, né, é um cognato. Mine é muito parecido com mina, né? Quando eu falo de remoção, removing, né? Olha o ing aí, ó, tá? Removendo, né? Lembrando que, pessoal, aqui é uma tradução, mas é assim, é só para vocês entenderem o contexto, tá? Não podemos traduzir ao pé da letra. A professora acabou de dizer isso para vocês, beleza? Então, tem algumas palavras que a gente entende, né? Work, trabalho, né? Na verdade, safety work, que é segurança do trabalho, né? Então, isso significa aqui nessa nossa, tá aqui, ó, safety work significa segurança do trabalho, tá bom? Então, eu coloquei só para ilustrar esse texto algumas palavras para vocês identificarem, um textinho fácil, tá? Para vocês irem se familiarizando com a língua inglesa. Próximo, nós temos aí, deixa a professora tomar uma aguinha só um minuto. Nós temos aí, pessoal, uma técnica chamada scanning. Scanning, tá? E ela quer dizer exatamente o que a palavra nos diz, escanear, escaneamento, tá? Que isso é o que, professora? Você quer escanear o que, professora? Bom, a palavra já sugere. Scanning significa escaneamento, varredura do texto, tá certo? Isso, scanning, é uma... eu posso dizer para vocês que é uma propriedade, é uma ferramenta que a gente utiliza, tá? É um modo de leitura para que vocês entendam as informações objetivas do texto. De um texto, ou seja, saber sobre o que o texto está falando, ok? Então vamos lá, é uma estratégia de leitura, tá? Essa estratégia é recomendada para uma leitura mais específica, como é o nosso caso. Lembra que nós estávamos falando? Olha, se eu falo de safe to work, né, significa que eu estou falando de segurança do trabalho. Então vejam, e aí eu vou pesquisando palavras, né, que são fáceis do meu entendimento, que eu vou entender o contexto, beleza? Então, eu encontro um determinado significado, tá aqui, ó. Eu encontro esse determinado significado quando eu entendo sobre o que o meu texto fala, tá? São o quê? Palavras-chave, tá aqui, ó. Tá? A informação em particular, beleza? Só vou fazer um adendo, não se atenham e não se troquem as bolas com skimming, tá? Skimming. Depois a professora vai falar um pouquinho mais sobre o que é skimming. Skimming é como se você estivesse passando simplesmente os olhos no texto, tá? Sabe quando você bate o olho assim no texto e não analisa profundamente? Você só olha, você passa os olhos no texto e através de algumas palavras você entende o que ele fala. O scanning, ele é mais específico. Ele vai a fundo, escaneando linha a linha, encontrando palavras-chave e aí você vai montando o texto na sua cabeça, tá bom? Diferente do skimming.
tá? Estamos falando do scanning, ok? Nós temos aí mais um texto. Eu coloquei ele agora em português e coloquei o inglês embaixo. Por quê? É um outro trechinho de texto, tá? Que é para vocês fazerem o quê? Para vocês identificarem palavras como, por exemplo, professional, né? Nós temos aqui técnico, segurança, né? Preventivas. Olha aqui, ó, identification. Tá vendo aqui, ó, identification? Aqui, ó, identificação, tá? Isso são cognatos, gente, tá? Riscos. Olha aqui, ó, riscos, né? Quando eu falo de normas regulamentadoras, aqui, ó, regulatory. Então, tem aqui higiene, tá faltando um acentinho aqui, beleza? Higiene, a higiene, né? Health, que é uma palavra que não é cognato, mas ela é muito fácil de se entender, que é saúde. Inclusive, em tempos de pandemia, nós ouvimos muito essa palavra. Work, que não é cognato, mas também é fácil de ser encontrado. Tá vendo, pessoal? É isso que eu falo para vocês. Olha, safety, segurança, tá? E aí vai, pessoal. Eu poderia citar diversos exemplos aqui, mas o nosso vídeo está ficando muito extenso e eu não posso ocupar muito, tá? Porque vocês precisam fazer a tarefa ainda, ok? Bom, para finalizar, a professora tem uma sugestão de vídeo que é este aqui. Olha só que legal. É um vídeo para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa técnica de leitura chamada scanning, tá? Se você não entendeu, só para você tirar uma dúvida, na realidade é um vídeo de apoio, ok, pessoal? É um vídeo de apoio, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Qualquer tipo de dúvidas, a professora está online para sanar as dúvidas de vocês. Beleza, pessoal? Até nossa próxima aula. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.